Anfávia, e nesse caso aqui, eu havia entendido que eu deveria estar sendo convidado como Volkswagen, então eu fiz a minha apresentação como Volkswagen, e aí, para minha surpresa, no programa, eu estou apontado como Anfávia. Peço desculpas pelo inconveniente dessa mudança, mas isso não altera, acho que, a essência da minha apresentação, porque, na verdade, a ideia seria tentar explorar um pouquinho essa ideia dos veículos flex-fuel no mercado brasileiro, mostrar um pouquinho como é que está o avanço dessa tecnologia. Nós, da Volkswagen, temos um orgulho muito grande dessa tecnologia por ter sido os primeiros a lançá-la, por uma questão de meses, na medida que todos os outros fabricantes também estavam trabalhando arduamente no seu lançamento. E eu quero realmente aproveitar um pouquinho para tentar mostrar a vocês o quanto essa tecnologia, que é um sucesso, sem dúvida, no mercado brasileiro, também já está evoluindo. Eu vou tentar mostrar aqui que nós, da Volkswagen, entendemos que já estamos na 4ª geração dos veículos flex-fuel, que para nós chamamos de veículos total flex. Essa tecnologia flex-fuel, na realidade, muitas vezes a gente apresenta como uma invenção brasileira, ela não é bem assim. O conceito flex-fuel, na realidade, ele apareceu no mercado americano, no início da década de 80, ainda ligado ao uso do metanol e não do etanol, como nós fazemos, mas já era um conceito que previa que o mesmo motor poderia utilizar 2 combustíveis diferentes em quaisquer proporções, e nós, aqui no Brasil, já metemos logo um apelido nele, chamamos de bicombustível. Isso, engenharia bicombustível, não é bem isso. Bicombustível seria um veículo que tivesse combustíveis diferentes em tanques diferentes, e, no nosso caso, não. Nós utilizamos no veículo flex os 2 combustíveis no mesmo tanque. Essa evolução que nós temos aqui no Brasil do veículo flex, ela é um pouco surpreendente, na medida que muitas vezes não é muito claro como é que nós chegamos, após um intenso programa do uso do etanol, onde nós chegamos a produzir no mercado brasileiro quase 5 milhões de unidades de veículos a etanol, 100% etanol, veículos dedicados a etanol. Como é que, depois desse sucesso de vendas de veículos a 100% etanol, nós passamos e migramos para uma tecnologia flexível? Eu vou tentar mostrar um pouco isso, como é que foi que se sucedeu aqui no mercado brasileiro, apresentando os principais pontos dessa relação Brasil-etanol, que é uma relação profícua e muito antiga, né? O etanol chegou no mercado no Brasil praticamente junto com os portugueses, em 1532, já chegou a cana-de-açúcar no Brasil. Por muito tempo, o Brasil foi um grande exportador de açúcar, teve bastante sucesso, os holandeses chegaram aqui, trouxeram mais tecnologia, enfim, nós tivemos, por muitos séculos, vendemos muito açúcar, e o etanol sempre foi um subproduto dessa produção do açúcar, e nós, na década de 20, já estávamos nos metendo a fazer experimentos com o uso do etanol em motores. Para um país que não tinha petróleo, não tinha gasolina, a gente já, como também não tínhamos dinheiro no bolso, achávamos que podíamos estar queimando o etanol naqueles veículos que nós, então, importávamos. Esse conceito de utilizar álcool em motores na década de 40, com a guerra, isso cientificou. O Brasil passou a misturar etanol na gasolina em diversas proporções, em diversas partes do país, de forma um pouco aleatória, mas os resultados não foram ruins. Mostrou que era possível queimar gasolina com uma bela parcela de etanol junto. Na década de 70, o Gabor já explorou bem esse ponto, nós tivemos a questão do choque do petróleo, e aí, para quem não tinha nem petróleo nem dinheiro, voltamos rapidamente a pensar em utilizar o etanol novamente como um combustível. E isso se traduziu através de um programa oficial do governo chamado Proálcool. Esse programa começou com a ideia de que se poderia converter veículos a gasolina para o uso do etanol, primeiro em oficinas especializadas, depois, a partir de um acordo que foi feito com os fabricantes começaram a produzir os veículos de fábrica, já 100% dedicados ao etanol.
isso no início da década, final da década de 70, início da década de 80, começou-se a produção no Brasil de veículos, os chamados veículos a álcool. A Volkswagen lançou também o seu primeiro modelo a álcool, que foi o famoso Fusca a álcool, ainda no final da década de 70 e início da década de 80. E, em 1985, as vendas desses veículos no mercado brasileiro atingiram o seu ápice, onde que nós chegamos a 95% das vendas como sendo de veículos a álcool, veículos leves sendo veículos a álcool. E, no final dessa década de 80, o preço do petróleo voltou a se reduzir, nós tivemos problemas de abastecimento de álcool, enfim, nós tivemos uma série de problemas aqui, e o mercado brasileiro de veículos a álcool praticamente acabou. Aí, nesse gráfico, a gente mostra rapidamente como é que foi esse mercado, esses altos e baixos do mercado de veículos a álcool no Brasil, e nós vemos que, a partir do final da década de 80, aquelas barras verdes que são dos veículos a álcool praticamente sumiram e passamos a ter os veículos a gasolina. Durante esse tempo de venda de veículos a álcool no mercado brasileiro, a Volkswagen sempre teve uma participação muito forte nesse mercado. Nós tivemos, durante bom tempo, uma participação muito intensa, realmente, nas vendas de veículos a álcool no mercado brasileiro. E a Volkswagen também tem o orgulho de dizer que foi a única montadora no Brasil que nunca tirou o veículo a álcool de produção. Nós, na realidade, só fomos tirar o veículo, parar de ofertar veículo a álcool quando passamos a ofertar o veículo flex fuel. Após esse período de vendas de praticamente somente veículos a gasolina no mercado brasileiro, durante a década de 90, o que nós vamos ver é que, no final dessa década de 90, a situação começou a mudar um pouco. Nos anos 90, o abastecimento de álcool no mercado brasileiro já tinha praticamente se normalizado novamente. O Brasil, ainda resquício do Proálcool, ainda tinha uma obrigação de que todos os postos de abastecimento do Brasil deveriam ofertar etanol, e, com isso, nós tínhamos, em cerca de 18 mil postos de combustível no Brasil, mantínhamos a oferta de etanol, apesar de já estarmos há quase 10 anos vendendo muito pouco carros a álcool. Mas tínhamos uma frota grande ainda, uma frota, como falei, que chegou, no Brasil se chegou a produzir quase 5 milhões de unidades de veículo a álcool, e grande parte dessa frota continuava rodando e continuava consumindo esse combustível no mercado brasileiro. Ou seja, nós tínhamos ainda uma oferta de álcool para essa frota no mercado brasileiro. O preço do etanol praticamente se estabilizou depois de altos e baixos que nós tivemos no mercado brasileiro, depois que o governo tirou uma série de subsídios, nós já tínhamos encerrado a fase de tabelamento de preços de combustível. Enfim, nós tínhamos saído de uma situação onde que o preço do álcool era artificialmente mantido abaixo do preço da gasolina, e entramos por uma época de livre mercado, e, para a surpresa de muitos, o preço do álcool não subiu. O preço do álcool, pelo contrário, se manteve baixo e se estabilizou numa fração bem baixa, cerca de 50% do preço da gasolina nas regiões produtoras de álcool. E isso sem nenhum artifício. O preço do álcool, naturalmente, era bem mais baixo do que o preço da gasolina. As questões de mudanças climáticas começaram a aparecer na imprensa, a mídia começou a divulgar bastante essa questão do aquecimento global, começou a se divulgar o interesse de combustíveis que não afetassem o aquecimento global, os derivados de petróleo, o próprio petróleo, passaram a ser bastante criticados, as questões das emissões de CO2 começaram a ser muito discutidas, a mídia começou a trazer muitos comentários a respeito disso, e começou-se a valorizar o uso dos combustíveis renováveis, o uso dos biocombustíveis. E isso, no mercado brasileiro, para o povo brasileiro, começou a criar a situação onde que ele lia no jornal a respeito de combustíveis renováveis, ele lia a respeito de biocombustíveis, na medida que ele ia ao posto abastecer o seu carro, ele via que tinha uma bomba de abastecimento do lado da bomba que ele estava utilizando, que estava lá escrito álcool, que estava escrito que era um combustível renovável.
Aliando-se a essa curiosidade que começou a voltar para o etanol, ao fato de que ele estava sendo comercializado a um preço bastante baixo, começou a haver um aumento novamente do interesse de utilizar esse combustível. Isso, em parte, se traduziu num aumento das vendas de veículos a álcool, que começaram, ainda que timidamente, começaram novamente a aumentar. Como eu falei, a Volkswagen era uma das empresas que ainda ofertava veículos a álcool, então, timidamente, começou a haver um aumento novamente nas vendas de veículo a álcool, nada tão expressivo, mas claramente estava aumentando o interesse no uso do álcool, e também começou-se a ver que vários consumidores passaram a misturar álcool na gasolina por conta própria, conforme foi agora há pouco mencionado pelo Alfred, o famoso coquetel, o famoso rabo de galo, que é a mistura de álcool na gasolina. Obviamente trazendo alguns problemas. Mas isso denotava claramente o interesse no consumidor brasileiro pelo uso do álcool novamente. Então, a gente vê aqui nesse gráfico o pequeno aumento que estava havendo nas vendas de veículos a álcool. Vale salientar que, em 2002, essas 56 mil unidades vendidas de veículo a álcool, que parece um número grande, na realidade, isso aí era menos de 5% das vendas, mas, comparado com o que estava acontecendo nos anos anteriores, a gente começou claramente a verificar o interesse do consumidor no uso do álcool. E por que esse grande interesse não se traduzia numa venda mais significativa de veículo a álcool? Algumas pesquisas feitas com consumidores mostravam que eles gostavam do álcool, estavam interessados no seu uso. Aqueles que tinham tido carro a álcool no passado lembravam com orgulho e ainda tinham uma boa imagem do veículo a álcool, mas tinham uma certa insegurança em adquirir um veículo que exclusivamente passaria a utilizar álcool. Ou seja, essa decisão de qual combustível usar ser tomada no momento da compra do carro era um fator que inibia com que o consumidor viesse a optar pelo uso do etanol. Então, com esse quadro, é que a Volkswagen tomou a decisão de lançar no mercado brasileiro os veículos flexíveis. Obviamente, era já resultado de algum trabalho de desenvolvimento que estávamos fazendo há alguns anos, mas, nesse momento, mostrou-se que o lançamento dessa tecnologia no mercado brasileiro poderia ser feita com uma maior segurança, que o consumidor teria interesse nessa tecnologia. Então, no dia 30 de março de 2003, comemorando 50 anos de atividades no Brasil, a Volkswagen lançou o Gol Total Flex, que foi o primeiro veículo brasileiro com tecnologia flexível, que foi lançado numa festividade feita na nossa fábrica lá em São Bernardo do Campo, com a presença do presidente da República, e, a partir daí, esse conceito começou a entrar, então, no mercado brasileiro. Os veículos Total Flex são veículos... Total Flex é a marca de fantasia que a Volkswagen tem para a sua linha de produtos flexíveis. Eles são veículos desenhados para poder ser abastecido com álcool ou gasolina em qualquer mistura entre esses dois. O grande apelo da tecnologia Total Flex, obviamente, é que ele pode ser abastecido indistintamente com qualquer um desses dois combustíveis, o que dá aos clientes, aos consumidores, aquela liberdade que eles estavam procurando, de poder escolher o combustível que queriam, mas só que agora não mais precisariam escolher isso no momento da compra do veículo. Eles poderiam deixar a decisão de qual combustível gostariam de utilizar para o momento do abastecimento do veículo e poderiam trocar de ideia quantas vezes quisesse, e o veículo permitiria isso. Essa tecnologia, grande parte até foi apresentada pelo colega da Honda, que mostrou alguns dos conceitos. Ela é uma tecnologia que hoje, a gente olhando, pode parecer uma coisa razoavelmente simples, na medida que a eletrônica embarcada nos veículos hoje permite que a gente possa fazer coisas desse tipo, ou seja, uma série de sensores eletrônicos colocados no motor, no veículo, conseguem receber